Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Sully, ex-integrante do grupo de K-pop sul-coreano FX, foi encontrada morta nesta madrugada. A cantora de 25 anos estava na casa dela, localizada próxima à capital Seul, na Coreia do Sul. Segundo a rede BBC, a polícia informou que está investigando as causas da morte e trabalha com a hipótese de suicídio. Sully, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, integrou a banda FX de 2009 até 2015, ano em que ela deixou o grupo para se dedicar à carreira de atriz. E veja também: Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, altera regras para a deportação de estrangeiros considerados perigosos. Alvo de críticas entre entidades, novo texto amplia o prazo para que a pessoa deixe o país. CPI do BNDES vota o relatório do deputado Altineu Cortes nesta terça-feira. De Brasília, Antônio Maldonado. É bom lembrar que esta é a terceira CPI criada no Congresso nos últimos 4 anos para investigar irregularidades no BNDES nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Em nenhuma das outras duas, as sugestões de indiciamentos foram aceitas pelos parlamentares. Prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, diz que sofreu tentativa de atentado na Baixada Fluminense. Detalhes do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Ele estava em uma localidade visitando uma obra quando bandidos armados passaram atirando. Os seguranças do prefeito Vaguinho reagiram. Felizmente, nada aconteceu com o prefeito. Trio ganha Prêmio Nobel de Economia 2019 por pesquisas que ajudam no combate à pobreza. Abit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer desenvolveram métodos que permitem ações mais eficazes para melhorar a saúde infantil e o desempenho escolar. Governo do Equador recua e revoga decreto que elevou o preço dos combustíveis. Anunciado na noite deste domingo, o acordo entre parlamentares e líderes indígenas deve encerrar distúrbios pelo país. Esses e outros destaques você acompanha no Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. No Congresso, a semana deve ser marcada por votações importantes envolvendo a partilha da seção onerosa e a ampliação do porte de armas. De Brasília, quem conta os detalhes é o repórter Levi Guimarães. A Câmara tenta destravar nesta semana o projeto que flexibiliza o porte de armas de fogo, que está pautado para o plenário desde agosto, mas ainda não encontrou consenso entre os partidos para que seja votado. A proposta relatada pelo deputado Alexandre Leite, do DEM, permite a regularização do porte de armas sem comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais a partir de 2 anos após a lei ser sancionada. Esse é o ponto mais polêmico da matéria e, de acordo com o relator, deve ser destacado para votação em separado. O projeto também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armamento, aumenta a pena para crimes com armas e prevê anistia para quem possui uma arma não registrada poder regularizar o objeto. Uma reunião de líderes marcada para amanhã deve discutir os pontos mais sensíveis do texto, na tentativa de se chegar a um consenso sobre a votação. Já o Senado deve votar o projeto que define regras para a partilha entre estados e municípios de parte do dinheiro arrecadado com leilões do pré-sal, a chamada seção onerosa. Aprovada na semana passada pela Câmara, a matéria prevê que 15% do dinheiro antes destinado à União vai para os estados, outros 15% para os municípios e 3% para os estados produtores. O texto encontra consenso entre os senadores e deve ser votado amanhã pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo plenário. Ainda nesta semana, ele deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
A senadora Simone Tebet, do MDB, destaca que o acordo agiliza a aprovação também da reforma da Previdência. Nós somos um sistema bicameral e é preciso que haja sempre esse diálogo da Câmara e do Senado. Em ter votado em regime de urgência, a sessão onerosa, inclusive beneficiando mais os estados do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, faz com que agora nós tenhamos condições de avançar rapidamente nas duas pautas. Nesta semana, o Senado deve fazer as últimas 3 das 5 sessões plenárias necessárias para cumprir o intervalo entre o primeiro e o segundo turnos da reforma da Previdência. Com isso, a proposta fica pronta para ser votada na terça-feira da semana que vem, tanto pela CCJ como pelo plenário. De Brasília, Levi Guimarães. Senador Major Olímpio e vereador Carlos Bolsonaro trocam críticas nas redes sociais durante o fim de semana. As rusgas começaram quando o filho de Jair Bolsonaro escreveu que o líder do PSL no Senado era um bobo da corte que diz absurdos. O parlamentar respondeu dizendo que o vereador carioca ofende a quem deseja ajudar o presidente da República. O senador Major Olímpio ainda classificou as mensagens de Carlos Bolsonaro como baixaria e disse que não será alvo de molecagens. Dívidas de empresas com o governo sobem 84% desde 2013. Os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional revelam que o valor a ser pago chegou a 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Ao todo, 4 milhões e 600 mil empresas e pessoas físicas estão na lista suja do governo, sendo que o total de empresas no país é de quase 7 milhões. A demora nos pagamentos e a falência de muitas empresas devedoras fazem com que 45% dessas dívidas sejam consideradas irrecuperáveis. O presidente do Equador derruba decreto que retirava subsídios de combustíveis e que deu início à onda de protestos. A decisão de Lenín Moreno foi anunciada na noite deste domingo, após reunião com líderes indígenas em Quito. Após firmar o acordo, Moreno disse que valoriza a paz e o sacrifício dos irmãos indígenas. O Equador vive uma onda de protestos que já dura 11 dias por conta do decreto que fez o preço dos combustíveis subir até 123%. O nosso contato agora é com o Rio de Janeiro e de lá fala o repórter Rodrigo Viga sobre a violência que não dá trégua por lá. Oi, Viga, bom dia para você. Tudo bem, Nicole? Como é que você tá? Tudo tranquilo ou não? Tudo certo, e por aí? Minha cara, Nicole, daquele jeito, né? Sempre efervescente. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, que eu sei que você é uma pessoa muito generosa, muito altruísta, está sempre preocupada aí com a situação dos menos assistidos, Nicole. A gente falava recentemente sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui do Rio de Janeiro, correto, Nicole? Certo. E aí havia um monte de embrolha, um monte de denúncia, mais de 100 denúncias envolvendo irregularidades. Você sabe quantas candidaturas ou escolhas foram impugnadas, Nicole? Quantas, Viga, ao todo? 9 no total, 2 suplentes e 7 titulares. E aí tem conselheiro tutelar da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os nomes dos aprovados e dos reprovados, das candidaturas impugnadas, vamos dizer assim, né, foram publicados no Diário Oficial do município. O município está dizendo que não tem direito a recurso, mas, como no Brasil tudo é judicializado, a ver, como diz um amigo meu português, o JJ, lá do Ninho do Urubu, viu, minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, sobre a tal temida violência. Operações da polícia acontecendo, capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Agora, minha cara Nicole, um idoso morreu em um hospital público nas últimas horas, depois de ter sido espancado por moradores de rua no último dia 20. Ele estava saindo de um sepultamento no cemitério do Catumbi, que fica na região centro-norte do Rio de Janeiro. É no centro, indo para a Zona Norte, vai na Zona Norte, indo para o centro. É ali uma interseção diária, está passando por uma passagem subterrânea, uma passagem de nível, não se sabe por que motivo, não sei se foi abordado, se foi vítima de uma tentativa de assalto, enfim. Ele entrou em luta corporal com 4 moradores de rua que estavam nessa passagem de nível. Teve um fêmur quebrado e também uma costela nessa briga. O Carlos Alberto dos Santos foi levado para um hospital aqui do Rio de Janeiro em estado grave, visto que a costela perfurou o pulmão do idoso de 75 anos de idade. Estava internado em estado gravíssimo, uma pessoa de baixa renda, de recursos parcos,
e acabou morrendo nas últimas horas em um hospital público no Rio de Janeiro, depois de ser agredido, espancado por moradores de rua em uma passagem de nível. Que coisa bárbara, que atrocidade, Nicole. Terrível, Viga. História realmente impressionante, né? E estava saindo de um sepultamento, né? Estava fragilizado também emocionalmente, estava vivendo um momento difícil, passando por uma agrura, por uma dificuldade, e de repente acaba sendo espancado por moradores de rua. Dizem até alguns parentes que um desses moradores de rua chegou até a tentar visitá-lo no hospital para pedir desculpa e coisa e tal, mas o estrago já estava feito, viu, minha cara Nicole? Perfuração de pulmão, uma coisa muito séria, muito delicada. Fratura de fêmur, você sabe que para idosos também é muito delicado, muito sensível, né, minha cara Nicole? Porque às vezes é o início, é o start de um processo de decadência, de fragilidade. E esse idoso de 75 anos de idade morreu nas últimas horas e vai ser sepultado ainda nesta segunda-feira em um cemitério aqui da capital, Nicole. Tá certo, Vig. Mais alguma informação aí do Rio de Janeiro pra gente? E esse tempo maravilhoso aí atrás de você que tá me fazendo inveja? Mas você não tem cara que gosta muito de praia, não. Sua cor não denota isso. Ou então não tá tendo oportunidade. É falta de tempo, né, Viga. Isso aí que eu ia falar. Ou então é falta de oportunidade, né? Luz de casa ou luz de estúdio não bronzeia a pele, tá? Minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Temos dois assuntos importantes para a gente tocar. Você estava falando agora há pouco do Major Olímpico, do Major Olímpio, né? Senador Major Olímpio, do vereador Carlos Bolsonaro aqui do Rio de Janeiro, e todo aquele movimento em torno da possível saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, correto, minha cara Nicole? Exatamente, Viga. Você sabe que o governador Wilson Witzel mal chegou, já sentou na janela e agora já quer assumir o comando, já quer assumir o volante do caminhão, né? Pois bem, ele tem já manifestado inúmeras vezes o interesse de se lançar candidato à presidência da República em 2022. E se o Bolsonaro sair do PSL, sabe quem pode ir para a legenda, minha cara, Nicole? Quem, Viga? O próprio Wilson Witzel. Ele abriu frente de conversa, não só com o PSL, mas com outros dois partidos, com outras legendas. Em princípio, é uma leitura dentro do Palácio Guanabara que talvez o PSC, que é o partido do Witzel, né, não queira uma candidatura solo, um voo solo em 2022. Tudo passa pelo crivo, é claro, do pastor Everaldo. E tendo em vista essa perspectiva de coligação ou de apoio a algum candidato, o Witzel já começou a fazer conversas, já começou a colocar sobre a mesa algumas questões envolvendo a sua possível candidatura de 2022. E uma dessas questões passaria justamente pela troca de legenda, a depender do que vai decidir o seu partido, o Partido Social Cristão. Então, pode ter um troca-troca aí. E na última sexta-feira eu estava em Itaguaí, viu, Nicole, acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro, e para mim ficou muito claro, quando em um dado momento, num breve e pequeno discurso, mas cheio de recados, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e pareceu se dirigir, né, ao governador Wilson Witzel, elevou o tom da sua fala, do seu discurso, disse que espera que o seu futuro sucessor tenha um Brasil melhor do que aquele que recebeu, mas que essa preparação para uma candidatura em 2022 seja com ética, com honestidade e sem covardia. Isso tudo se virando para o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que criou o chamado climão no evento que aconteceu em Itaguaí, na região metropolitana. E para fechar, Nicole, ouvintes internos da Jovem Pan, uma notícia boa dentro de um cenário ainda negativo. Eu conversei com fontes da área econômica que me disseram que estão refazendo as contas sobre o déficit fiscal para esse ano de 2019. Você sabe, né, Nicole, que o déficit previsto para esse ano é de 139 bilhões com beribola de reais. Mas essa conta está sendo revisada e para baixo, felizmente. Fala-se agora em algo em torno de 100 bilhões de reais. Sabe por que essa conta, esse saldo negativo pode ser menor, Nicole? Não, Vigo, o que mudou esse cenário? Os leilões de petróleo, viu, Nicole? Você sabe que na semana passada teve a 16ª rodada, gerou uma arrecadação acima da expectativa de quase 9 bilhões de reais, e a 16ª rodada é no regime de concessão, onde, em tese, há mais risco para os empreendedores, para as empresas
e para as petroleiras. Agora, no mês de novembro, comecinho de novembro, terão mais 2 leilões. Você falava agora há pouco da seção onerosa, né? E agora é o filé do filé mignon, sabe, Nicole? É garantia de sucesso, é garantia de retorno, é lucro certo, porque estamos falando de áreas que estão localizadas no pré-sal. Teremos no começo do mês de novembro a 6ª rodada no regime de partilha de produção, que envolve áreas do pré-sal, e também o excedente da seção onerosa. Como a perspectiva é de uma arrecadação robusta com esses 2 novos certames, o governo decidiu então refazer as contas, apaga dali, deleta acolá, em vez dos 139 bilhões, agora está trabalhando com uma perspectiva de um saldo negativo, ainda grande, ainda robusto, mas um pouco menor, da ordem de 100 bilhões de reais. Se der tudo certo, mas tudo muito certo, Nicole, pode até ficar abaixo dos 100 bilhões de reais. Não deixa de ser uma boa notícia dentro de um cenário ainda negativo e ruim, porque déficit nunca é bom, né, minha cara Nicole? É verdade, Viga, mas pelo menos fica menos pior a partir de agora, né? Obrigada pelas informações. Tá aí, uma boa expressão, menos pior. Gostei. Boa semana para você, Viga, e aproveite aí o calor do Rio de Janeiro. Beleza, grande abraço, Nicole. Até mais. Bom, e vamos saber como é que fica a previsão do tempo em todo o Brasil com Heloísa Pereira. A semana começa com a presença de uma frente fria no Rio Grande do Sul, que provoca fortes temporais ao longo dos próximos dias. O acumulado de chuva em grande parte do estado deve ultrapassar os 60 milímetros. Nesta segunda-feira, o risco de chuva mais intensa ocorre entre áreas do noroeste gaúcho e sudoeste do Paraná. E a chuva também alcança algumas áreas entre a divisa de São Paulo com o Paraná, mas de forma bastante isolada. Ao longo da faixa leste paulista também pode chover por conta de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Enquanto isso, no decorrer dos próximos dias, do norte de São Paulo ao interior de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também em todo o interior do Nordeste, o sol predomina entre pouca nebulosidade. A temperatura agora à tarde volta a subir bastante em Teresina, onde faz 38 graus. Em Palmas, máxima de 36, em Cuiabá faz 37 e em Belo Horizonte, os termômetros chegam a marcar 33 graus. Por outro lado, em Porto Alegre, onde o tempo fica fechado, a temperatura não ultrapassa a casa dos 21 graus. Em São Paulo e região metropolitana, temos máxima ainda na casa dos 28 até 29 graus. Conforme avançamos para o interior paulista, o calor aumenta. Entre Brotas e Bauru, deve fazer ainda 33 graus nesta segunda-feira. Para a terça-feira, continuamos com temperaturas ligeiramente mais amenas na faixa leste paulista e condição de chuva isolada. Do interior ao oeste de São Paulo, faz sol e calor. A temperatura na capital paulista varia de 17 até pelo menos 26 graus. Em Santana de Parnaíba, mínima de 18, máxima de 27. E em Cotia, os termômetros variam de 18 até pelo menos 28 graus. Quer saber mais da previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. O governo da Bahia decreta situação de emergência para ajudar as cidades afetadas pelas manchas de óleo no estado. Destaque da repórter Nani Cox. A Bahia decretou situação de emergência por causa das manchas de óleo no litoral do estado. O objetivo do governo estadual é conseguir recursos federais para os municípios atingidos pelo petróleo. A gestão disse ainda que o IBAMA e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos vão elaborar um documento com orientações para a limpeza das praias e destinação correta dos resíduos coletados. Pelo menos 161 áreas do Nordeste foram atingidas pela substância. Um golfinho foi encontrado morto com manchas de óleo no sul de Alagoas neste domingo. Outros 24 animais foram afetados pelo óleo desde o início de setembro, dos quais 14 foram localizados sem vida. As investigações já conseguiram determinar que o petróleo é venezuelano, mas ainda não foi possível identificar como chegaram à costa brasileira. O Ministério do Meio Ambiente trabalha com todas as hipóteses, inclusive a de um vazamento proposital. O ministro Ricardo Salles pediu que o IBAMA intime a Shell a prestar esclarecimentos depois que barris da empresa foram encontrados no litoral de Sergipe. Análises verificaram que o material de dentro do recipiente é o mesmo das manchas nas praias, mas a Shell nega.
Por meio de nota, a empresa afirmou que o conteúdo original é um lubrificante para embarcações produzido fora do país. No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse que os barris podem ser de algum navio que afundou. As manchas de óleo que surgiram na superfície de praias do Nordeste brasileiro são apenas uma parte da quantidade total que foi derramada no mar. A análise é do professor de Oceanografia Biológica da USP, Alexander Turra. O óleo, quando ele chega no mar, quando ele é derramado, ele acaba tendo três caminhos. Parte desse óleo vai para o fundo, a gente acaba não vendo. Parte desse óleo volatiliza para a atmosfera e parte dele fica flutuando. Então a gente está vendo só uma parte do que foi jogado no mar. De acordo com o professor da USP, Alexander Turra, o óleo está seguindo para duas direções distintas. Uma delas é rumo ao Maranhão. A outra é a Bahia, onde há o Parque Nacional de Abrolhos, no extremo sul do estado. Com quase 88 mil hectares de unidades de conservação, a região é um berçário de reprodução de baleia jubarte e local de sobrevivência de várias espécies em risco de extinção. Segundo a Petrobras, o óleo encontrado nas praias e analisado pela estatal trata-se de petróleo cru, extraído da Venezuela. Turra explica que essa é uma substância altamente tóxica e prejudicial aos animais marinhos e ao ser humano. Falando do ser humano, se você chega numa praia e encontra essas manchas lá e acaba entrando em contato com elas, isso vai gerar uma série de problemas, desde problemas de pele até problemas derivados de inalar, né? Por inalar os compostos voláteis que são liberados por esses materiais. Então, eles são tóxicos. No ambiente marinho, acontece a mesma coisa. Então, os organismos marinhos vão ser afetados, não só pelo fato de serem contaminados por essas moléculas que vão entrar em contato com o corpo deles, né, via pulmões, no caso de organismos que têm essa estrutura, ou pelas brânquias, mas também quando esses animais são envolvidos pela própria mancha. De acordo com o professor da USP, Alexander Turra, ainda não é possível saber qual será o impacto ambiental desse derramamento de óleo, porque há consequências que passam pela cadeia alimentar, como o impacto em algas e em pequenos organismos sobre os quais não se tem dados. Conforme divulgou o IBAMA, todas as 8 capitais costeiras do Nordeste registraram a presença de óleo. Na semana passada, o governo federal determinou uma investigação para apurar as causas e os responsáveis pelas manchas de óleo. Estão à frente dessa operação a Polícia Federal, as Forças Armadas, o IBAMA e o ICMBio. Agora são 10 horas e 26 minutos. O Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior índice de transtornos de ansiedade nas Américas. Alguns quadros associados à ansiedade são, por exemplo, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-trauma e as fobias. Mas muitas pessoas usam o termo ansiedade como um sinônimo de preocupação. E, de fato, eles são muito parecidos. Os dois, eles dão aquela sensação de inquietação, dão sensação de medo ou de angústia, mas a forma como a gente vivencia a ansiedade e a preocupação é bem diferente, assim como a maneira como que elas afetam a nossa saúde mental e a nossa qualidade de vida. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas das diferenças que podem nos ajudar a diferenciar ansiedade e preocupação. A primeira diferença é que a preocupação é um estado temporário, já que a ansiedade é persistente. E quando a gente se preocupa, geralmente nós temos um motivo para isso. E assim que o problema é resolvido, a preocupação passa. Já a ansiedade, ela pode aparecer sem motivo e durar um tempão. A segunda diferença é que nós sentimos a preocupação na cabeça e a ansiedade pode, inclusive, manifestar no corpo. As preocupações, elas são basicamente pensamentos que podem ser falados, verbalizados. E já a ansiedade, que ela é patológica,
médica, ela geralmente é acompanhada de um monte de sintomas físicos, tensão muscular, aumento da frequência cardíaca, aumento da nossa transpiração. E uma outra diferença importante é que a preocupação ela pode estimular a resolução de problemas. Então, quando um problema nos deixa preocupado, a tendência é que a gente se esforce para solucioná-lo. Já um transtorno de ansiedade atrapalha nosso desempenho nas nossas atividades do dia a dia, gera um desconforto tão grande que dificilmente a gente consegue se concentrar em alguma coisa. Além disso, a preocupação ela tem motivos mais realistas, mais concretos que a ansiedade patológica. Na maioria das vezes, a relação entre o problema e a preocupação é plausível. Por exemplo, se você não atingiu uma meta no trabalho, faz sentido você ficar preocupado se você vai perder o emprego e tudo mais. Mas a pessoa ansiosa, ela fica preocupada com coisas banais. Por exemplo, se o chefe diz bom dia de algum jeito, ela já acha que essa entonação é uma ameaça. Então, resumindo, a preocupação é um estado psicológico comum e até esperado. Embora a ansiedade também seja comum, ela pode alcançar uma intensidade desproporcional e trazer muito sofrimento e muito sintoma. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10 horas e 30 minutos e o mercado reage à nova linha de financiamento imobiliário e presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressalta a procura pelo indexador via IPCA. Reportagem de Marcelo Matos. Mercado reage à nova linha de financiamento imobiliário com saldo corrigido pela inflação. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressalta a procura pelo indexador via IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nós já tivemos, em 45 dias, a demanda que nós esperávamos para um ano no crédito por IPCA, 10 bilhões de demanda aprovada já em crédito, 2 bilhões já concedidos. E aí a gente começou a redução pela TR, abaixamos 1 ponto percentual, de 8,5 para 7,5 mais TR, e vamos continuar reduzindo se o Banco Central também reduzir a sua taxa de juros básica Selic. Com a menor taxa básica de juros da história, 5,5%, a maior competição entre os bancos e consequente redução dos financiamentos. Pedro Guimarães promete seguir o comportamento da Selic. Cada redução da Selic, nós matematicamente realizaremos também uma redução proporcional matemática no crédito imobiliário dessa linha de TR, porque a de IPCA nós fizemos e queremos entender um pouco mais a reação. Então, pelos próximos 6 meses, não mexeremos na do IPCA, que já é muito mais barato que qualquer outra, e faremos uma redução naquela que ainda é 70% da demanda, que é em TR. Pedro Guimarães avalia que há espaço para mais reduções na taxa básica de juros. Essa é uma determinação do Roberto Campos, do Banco Central, 100% dele, claramente, mas eu entendo que, dado a redução da inflação continuada, sustentável, e dado também o grande espaço que nós temos de pessoas procurando trabalho, acredito que sim, porque tem um espaço de inflação de demanda, mas, de novo, essa é uma política monetária exclusiva do Banco Central, mas nós estamos preparados. O que nós fizemos? Já temos estudos para se reduzir mais 0,25, 0,50 ou 0,75. Na linha corrigida pelo IPCA, taxa mínima inflação mais 2,95% ao ano. E a máxima, o IPCA, mais 4,95% ao ano. A Caixa tem 68% no mercado imobiliário, mas os bancos privados anunciaram reduções nos seus financiamentos também em busca de espaço no bom ano do setor em 2019. Decisão do governo de Santa Catarina gera mal-estar com a ala ruralista.
O governador Carlos Moisés, do PSL, propôs reduzir o ICMS dos agricultores que usarem menos agrotóxicos. Mas a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado diz que a medida é reflexo da ignorância do governante. A proposta ainda deve ser votada pela Assembleia Legislativa e Carlos Moisés justifica que o objetivo é a promoção da saúde pública e a preservação ambiental. Estados registram queda no número de mortes por policiais. O levantamento feito pelo G1 destaca em 15 das 27 unidades da federação que houve diminuição nesse dado. Mesmo assim, no balanço nacional, os óbitos cresceram 4,3% no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, 2.886 pessoas foram mortas em ações da polícia em todo o país. Justiça Eleitoral aumenta a realização de testes em urnas eletrônicas. O TSE ampliou as verificações abertas e quer que peritos internacionais participem das inspeções. E também discute a contratação de uma auditoria externa, mas ainda não há consenso sobre quem pagaria pelos testes. O objetivo é garantir a integridade do sistema eleitoral brasileiro, que tem sido criticado desde as últimas eleições. Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova Lei Geral das Teles ainda depende de regulamentação. De Brasília, Luciana Verdolim. Com a promessa de democratizar a internet no país, a nova Lei Geral de Telecomunicações, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada aqui pelo presidente da República, ainda tem um longo caminho pela frente. O governo admite que a regulamentação do texto ainda pode demorar cerca de um ano. O objetivo é garantir, por exemplo, que em áreas distantes da Amazônia seja possível que a população se beneficie das informações que chegam pela internet, como explica o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. As pessoas vivem em condições muito difíceis e muitas vezes elas morrem porque elas não têm um atendimento médico no tempo que deveriam ter, que poderiam ter, exames, etc. Então, no Ministério, nós temos essa conjunção de ferramentas em poder desenvolver equipamentos para a saúde, por exemplo, para exames não invasivos e futuramente telemedicina, que pode ser aplicado nessas regiões. Na prática, a nova lei permite às concessionárias de telefonia fixa a mudança de contrato de concessão para autorização, estabelecendo o mesmo tipo de contrato na prestação de telefonia celular. Agora, para fazer essa transição, será necessário que as empresas se comprometam com investimentos em internet banda larga, por exemplo, em regiões sem interesse econômico, como pequenas cidades do interior do país. Ainda segundo o ministro, como acontece com as desigualdades sociais, a questão do acesso à internet também é um problema sério, que precisa ser levado em consideração na hora de se regulamentar o texto da nova lei. O Brasil, como eu falei, ele tem umas diferenças muito grandes. Tem regiões que acessam muito a internet e tem regiões que acessam nada a internet. Então, é muito difícil esse acesso. Com a possibilidade de se ter maior integração, maior conexão, a gente está falando de vários tipos de possibilidades, você vai sim trazer uma oportunidade para essas pessoas que hoje não têm como acessar. A prioridade do governo é levar a banda larga a lugares mais distantes, priorizar as chamadas áreas escuras e apagadas, aquelas regiões menos privilegiadas. Hoje a internet chega de 3 formas: por fibra ótica, a promessa é interligar o Nordeste e o Centro-Oeste do país, por satélite ou por rádio. Mas isso não significa que os antigos orelhões, por exemplo, que aqui em Brasília costumam ficar ociosos, vão acabar. Na regulamentação, vai estar prevista a manutenção dos equipamentos naquelas regiões onde só há essa alternativa como ponto de acesso. De Brasília, Luciana Verdolim.
O Senado faz a última semana de debates antes da votação em segundo turno da reforma da Previdência. O objetivo dos parlamentares é aprovar a PEC em definitivo até o dia 22 de outubro. O plenário da Casa concluiu a votação em primeiro turno no começo deste mês, com a análise dos destaques para alterar o texto base. Agora, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB, faz um apelo aos colegas pela aprovação. Não dá para se continuar com esse discurso de que quem vota a favor da reforma está votando contra o povo brasileiro, quem vota contra a reforma está ao lado do trabalhador. A reforma da Previdência, todos nós estamos votando, muitas vezes com dor, muitas vezes por necessidade. Ninguém quer votar a reforma da Previdência. Nós entendemos a importância e a necessidade dela. Apesar das palavras da senadora Simone Tebet, a oposição avalia que ainda falta clareza em alguns pontos da reforma. O petista Humberto Costa condiciona a aprovação à análise de outras matérias em tramitação no Congresso Nacional. Enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedente da cessão onerosa em relação ao petróleo do pré-sal, e a nossa concentração agora é principalmente por tentar derrubar alguns daqueles destaques que não foram aceitos no primeiro turno. Em meio às críticas da oposição, o vice-líder do governo no Senado ameniza as dificuldades. Chico Rodrigues, do DEM, espera que a reforma da Previdência seja aprovada na próxima semana. Votado os destaques e aprovada no primeiro momento, no primeiro turno, a reforma da Previdência. Agora eu acho que é acalmar os ânimos e partir para votar o segundo turno entre o dia 22 e 23. A votação em segundo turno permite apenas emendas de redação, sem a modificação de mérito. Os senadores, no entanto, podem apresentar destaques com novas supressões no texto, o que pode reduzir a economia prevista de 800 bilhões de reais em 10 anos. Deputados que compõem a CPI do BNDES votam amanhã o relatório que pede o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. De Brasília, a informação é de Antônio Maldonado. A CPI do BNDES vota o relatório do deputado Altineu Cortes nesta terça-feira. No parecer, o parlamentar pede o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e de mais 62 pessoas por supostos crimes cometidos em empréstimos realizados pelo banco durante as gestões petistas. Na lista estão ex-ministros, ex-presidentes do BNDES, servidores públicos e funcionários do banco. Ainda há empresários que se beneficiaram dos empréstimos, como Emílio e Marcelo Odebrecht, os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JIF, e os ex-donos do frigorífico Bertin. O deputado Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro, garante que os critérios que embasaram o relatório de mais de 300 páginas são puramente técnicos. Eu nunca quis trazer para essa CPI nenhuma coloração política, então eu não faço nenhum indiciamento com gosto pessoal. É apenas um trabalho técnico que foi feito de pessoas que estavam envolvidas nas suas funções políticas, operacionais e pessoas que participaram, empresários que participaram dessa operação. Foi isso que aconteceu. O relator pede ainda a rescisão do acordo de colaboração premiada dos controladores da JBS e do acordo de leniência firmado pela empresa. E sugere mudanças nas leis, nas regras de operação e no controle do BNDES e dos órgãos de comércio exterior, para tentar evitar a repetição das irregularidades que aponta no parecer. Segundo o presidente da CPI, o deputado Vanderlei Macris, o relator só conseguiu chegar a essas conclusões graças ao grande volume de documentos compartilhados pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal. A CPI é o instrumento mais importante, transparente de investigação, não é? de um parlamento. Portanto, não é possível você imaginar um Supremo Tribunal Federal, não é, permanentemente dando habeas corpus para que as pessoas não viessem aqui fazer depoimento. A CPI foi criada para investigar empréstimos do BNDES no exterior e, após 200 dias de funcionamento, apontou falhas do banco no financiamento de obras na Venezuela, em Cuba, em Moçambique e em outros países durante os governos do PT. É bom lembrar que esta é a terceira CPI criada no Congresso nos últimos 4 anos para investigar irregularidades no BNDES nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Em nenhuma das outras duas
alternativas, as sugestões de indiciamentos foram aceitas pelos parlamentares. De Brasília, Antônio Maldonado. Quantidade de militares sobe em 30 órgãos do governo federal. Segundo o jornal Folha de São Paulo, 2.500 membros das Forças Armadas ocupam posições de chefia ou assessoria na gestão de Jair Bolsonaro. Apenas no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o número de militares passou de 943 para 1.061 e na vice-presidência o salto foi de 3 para 65. O Ministério do Meio Ambiente tinha 1 militar na gestão Temer e agora conta com 12 membros, conforme os dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Apoiadores de Lula se reúnem em São Paulo para protestar contra a condenação do ex-presidente. O petista, que responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril do ano passado. Participaram do ato lideranças do partido como a presidente e deputada federal Gleisi Hoffmann e o vereador Eduardo Suplicy. Os manifestantes levaram um grande boneco com os dizeres Lula livre e se concentraram em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Jurista Kais Saied vence eleições presidenciais tunisianas com quase 77% dos votos. Saied conseguiu mais de 50 pontos percentuais de vantagem sobre o adversário Nabil Karoui. O jurista agradeceu aos jovens pelo resultado deste domingo. Cerca de 90% dos eleitores de 18 a 25 anos votaram no candidato. Termina amanhã o prazo de inscrição para trabalhar no Censo 2020. Reportagem de Marcela Lorenzeto. Termina nesta terça-feira o prazo de inscrição para trabalhar no Censo 2020. São vagas para coordenador censitário e agente censitário. A procura para os cargos foi inferior à esperada, mas ainda dá tempo de concorrer. O salário varia entre R$ 1.700 e R$ 3.100. Para se inscrever, o candidato precisa pagar uma taxa de R$ 42,50 para a vaga de agente e R$ 58 para a vaga de coordenador. As informações estão no site censo2020.ibge.gov.br. A prova está prevista para o dia 8 de dezembro e o coordenador administrativo do IBGE em São Paulo, Eric Daniele, afirma que o recrutamento é rápido. Essas pessoas já serão chamadas em janeiro. Então as pessoas já começarão a ser chamadas em janeiro. A gente tem uma tradição de chamar as pessoas com muita velocidade. O IBGE não enrola para chamar as pessoas que passam nos seus concursos. No ano que vem, haverá outros 2 processos seletivos para vagas diferentes. O Censo 2020 também tem novidades. Todos os questionários serão georreferenciados, permitindo um detalhamento espacial mais preciso da informação. As perguntas também sofreram mudanças. Alguns itens de quesitos como bens duráveis deixaram a lista. O coordenador do Censo Agropecuário em São Paulo, Vando da Paz, afirma que a diminuição do questionário não tem relação com o corte do orçamento imposto pelo governo federal. O questionário ele não tem um impacto grande no orçamento, então não há uma justificativa para reduzir o questionário. Ele tem mais a ver com a decisão do corpo da direção do IBGE de melhorar as pesquisas amostrais e a utilização de dados administrativos. Essa redução do questionário ele permite um questionário mais objetivo e mais rápido para a operação também. Na semana passada, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou um encontro de abertura para as reuniões de planejamento e acompanhamento do censo. A coordenadora estadual, Ana Lúcia Kazan, afirma que reunir representantes da comunidade para falar sobre o censo serve para dar transparência às ações do IBGE e promover o conhecimento. Ela ressalta ainda a importância do estudo. A partir desse levantamento, nós vamos ter planejamento de política pública, onde que é preciso ter mais ação de casas, de moradias, de educação, onde tem mais crianças, que precisamos mais de creche, de mais de escolas, onde que não está tendo rede de esgoto, fornecimento de água, tudo isso é levantado. Quem participa das reuniões não pode compartilhar informações ou interferir na metodologia do IBGE. Também não é possível consultar os questionários preenchidos ou acompanhar os recenseadores nas entrevistas.
Agora são 10 horas e 47 minutos. Depois da tentativa de conciliação, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, já trabalha com a hipótese de um divórcio com o presidente. Vamos ao vivo agora a Brasília conversar com José Maria Trindade para comentar sobre esse e muitos outros assuntos. Oi, Zé, bom dia para você. O PSL aceitou então que o presidente Jair Bolsonaro saia aí do partido junto com os filhos, com outros deputados e senadores, mas para isso eles precisam abrir mão do fundo eleitoral. É isso? Bom dia. É um divórcio litigioso, viu? Muito bom dia a todos. Olha, Nicole, a expectativa era de um entendimento, mas é que as dificuldades estão aumentando e o presidente nacional do PSL, o deputado Luciano Bivar, diz que não recua e não abre mão de ceder parte do PSL para o grupo do presidente Jair Bolsonaro. E mais, ele vai nomear ou talvez até promover intervenção em diretórios regionais que são dominados pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro. Entre esses diretórios está, inclusive, o diretório de São Paulo, PSL de São Paulo, que é dirigido pelo filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que dominou a sigla no estado. Major Olímpio deve voltar ao comando do PSL no estado. Esta dificuldade aí leva o presidente Jair Bolsonaro a contratar ali uma assessoria jurídica exclusivamente para discutir esse assunto, ou seja, não é mais um assunto político e passa a ser um assunto jurídico. Hoje o presidente vai se aconselhar aí com juristas para ver as possibilidades. A situação chegou a um ponto tão grave que o PSL foi autoimplodido. O grupo do presidente Jair Bolsonaro pode sofrer restrições e ser punido se criticar o próprio PSL, como aquela carta de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Veja a situação, veja a que ponto chegou. Não há como tirar o fundo partidário, o fundo eleitoral do PSL. As regras são claras. O partido leva mais recursos quanto mais deputados tem, né? Um dos critérios. E isso leva o PSL a ser o partido que mais recebe dinheiro. Um pouco menos ali do que o PT, mas os dois lado a lado. E isto é muito bom para a campanha eleitoral, mas, por outro lado, perde o grande discurso que é o próprio presidente Jair Bolsonaro. A situação, Nicole, chegou a um ponto que o presidente Bolsonaro, ele pediu deputados para solicitar transparência no PSL e pedir uma avaliação geral ali sobre o que aconteceu no partido, principalmente na administração, nas finanças, dinheiro. E aí, a Executiva Nacional do PSL disse que aceita, sim, fazer uma auditoria, inclusive na pré-campanha eleitoral e na campanha eleitoral. Ou seja, é uma troca de chumbo grosso. Zé, e esse fim de semana também foi marcado aí por uma guerra, por uma troca de farpas nas redes sociais entre o senador Major Olímpio e o vereador Carlos Bolsonaro, que também é um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Só para citar aqui algumas das frases, o vereador afirmou que o major é um bobo da corte que diz absurdos e o major falou em molecagem ao se referir a Carlos Bolsonaro e chamou os filhos do presidente Jair Bolsonaro de príncipes. Como que surgiu essa crise? Por que ela veio à tona neste fim de semana? Outra troca de chumbo. Eu fui informado de um diálogo muito pesado entre o líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, e o senador Flávio Bolsonaro, o outro filho do presidente, que não é o Carlos, que é o vereador do Rio de Janeiro. Aliás, ele fala, vai ser vereador do Rio de Janeiro e deixa a política em paz, não prejudique seu filho. Isso é o Major Olímpio falando, não sou eu. Essa troca de diálogo assim, muito áspero acabou provocando essa divergência que é incontornável. O senador Major Olímpio disse ao senador Flávio Bolsonaro, naquele debate sobre instalação da CPI da Lava Toga, de que não seguia as suas instruções e que ele continuava defendendo a instalação. E o senador Flávio Bolsonaro acabou tirando assinaturas e conseguiu evitar a instalação da CPI da Lava Toga. E ali ficou uma cicatriz muito forte. E o Major Olímpio continua defendendo o presidente Jair Bolsonaro, mas diz que não reconhece os filhos dele como parte da política, parte do pacote. O diálogo entre o senador Flávio Bolsonaro e o senador Major Olímpio foi forte demais e ali começou a briga com a família.
E Zé, falando agora de um outro filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo, que é deputado federal. Nesse fim de semana ocorreu aqui em São Paulo, no sábado e no domingo, o CPAC, o Conservative Political Action Conference, que aparentemente consolidou aí o Eduardo como um sucessor de Jair Bolsonaro. Parece que ele foi chamado até de mitinho durante esse evento. Queria saber um pouco isso mostra realmente que ele tem chances de suceder o presidente numa eventual eleição em 2022, em 2026, enfim, aí no futuro? Olha, esse evento, ele tradicionalmente acontece nos Estados Unidos, já é uma tradição, mas é bom que ele aconteça aqui e que se discuta mesmo a ideologia, se discuta posições. Eu sempre entendi que acabou aquele tempo do político de tapinha nas costas, como vai seu pai, como vai sua mãe, isso acabou. Ele tem que apresentar a cara, fazer defesas e mostrar ao eleitor por que ele deve merecer o seu voto, né? E esta reunião é importantíssima, exatamente para debater esse assunto no Brasil. Os conservadores foram relegados aqui a segundo plano e eu sempre acreditei que o liberalismo, os conservadores, eles têm pelo menos 30% do eleitorado brasileiro. Isso é muito. E nunca houve um partido que assumisse essa posição. E ainda não há. Eu olhava PFL, Partido da Frente Liberal, não fazia uma defesa clara. Enfim, não há ainda um partido que defenda essa linha. E esse tipo de reunião, esse tipo de debate é importante para formar opinião e para demonstrar o que grupos políticos pensam da economia de uma maneira geral. É muito difícil a gente ver, Nicole, aqui no Brasil, de que o Estado cresceu tanto e ao ponto de pagar apenas a folha de pagamento e a aposentadoria, acabou o dinheiro do Estado. Isso na União e se repete nos estados e municípios. Quer dizer, não podemos continuar com um Estado tão grande. E a gente vê claramente que deputados e senadores defendem o ministro da Economia, Paulo Guedes, exatamente porque consideram ele um grande representante do liberalismo no governo Bolsonaro, até mais que o presidente. É bom que esse assunto seja debatido de maneira tão clara e que esse evento possa demonstrar exatamente isso. Vários palestrantes mostraram exatamente a cultura do liberalismo, a diferença, né? E muitos jovens participaram, sim, do encontro. E Zé, só para a gente fechar, hoje é segunda-feira, eu gosto sempre de te perguntar isso. Neste dia, o que a gente pode esperar aí de Brasília durante essa semana de votação, de discussões, de debates? A volta dos políticos, né? Da canonização da Irmã Dulce. Todo mundo foi para a Itália com dinheiro público, mas voltaram. E a história é a seguinte, um grande debate é sobre a prioridade de votação até dezembro. 17 de dezembro, os deputados saem em recesso e é preciso formar uma pauta. Há uma tentativa de colocar em primeiro lugar nessa discussão a reforma administrativa. Isso é muito importante, definir ali os direitos e também as obrigações do funcionário público e definir ali o Estado, como deve ser o Estado brasileiro. Esse é um debate importante. Então, esta semana começa a ser discutida exatamente esta pauta, a prioridade de votação no Congresso Nacional. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações, pela conversa. Uma ótima semana para você. A gente se encontra amanhã. Nicole Fusco, bom dia a todos. E agora são 10 horas e 56 minutos e a gente vai para um rápido intervalo. O Jornal da Manhã, segunda edição, volta em instantes. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Convulsões febris. O que são as convulsões por febre? Realmente é um fenômeno que impacta muito a família ver uma criança convulsionando. A convulsão febril, ela é também chamada de convulsão febril benigna, porque geralmente, na maior parte das vezes, é um processo assustador, mas um processo benigno. Algumas crianças têm essa predisposição e essa predisposição, ela tem geralmente um caráter familiar. Quando você tem uma criança que convulsiona por febre, quando a gente esmiuça a história familiar, a gente vê que teve um tio, uma tia ou outros irmãos
irmãos que tiveram a convulsão por febre também. Normalmente ela ocorre entre 6 meses e 5 anos e meio, 6 de idade. Pode ocorrer mais tarde que isso, mas geralmente entre 6 meses e 5 anos e meio é a faixa em que mais frequentemente ocorre a convulsão febril. E as pessoas tentam então, diante daquela criança que um dia apresentou uma convulsão por febre, a temer muito que a criança tenha febre. E a qualquer manifestação já se dá um antitérmico. Mas isso é bem comprovado de que dar um antitérmico numa temperatura que esteja se elevando não vai mudar a chance da criança convulsionar, porque não existe relação entre a convulsão febril e a magnitude, a intensidade da febre. A maior parte das crianças convulsionam na hora que a temperatura está subindo, 37,4, 37,6, por exemplo. Então, a altura que a febre chega não tem relação com a criança convulsionar ou não, mas sim a subida, e não é para qualquer criança, em quem tenha a predisposição para isso. As pessoas têm o conceito de que febre alta está relacionada com a convulsão febril. Na verdade, a convulsão febril dá em quem tenha essa predisposição, e ela já ocorre na subida da febre. É comum vermos crianças que nem começaram a ter uma febre expressa, febre, a temperatura acima de 37,5, nem tem direito a essa temperatura e já apresentam uma convulsão. Então a moral da história é que ficar dando antitérmico por qualquer coisa não vai mudar nada a evolução para a convulsão febril, não. A convulsão febril ela é assustadora, mas na maior parte das vezes ela é benigna. Diante de uma criança que convulsiona pela primeira vez com febre, é necessário que o médico veja, é necessário que se faça uma investigação, porque também pode ser uma convulsão febril, manifestação de uma doença mais grave como uma meningite, por exemplo. Mas a maioria das convulsões febris elas são benignas mesmo, estão ligadas com a predisposição da criança e não dependem da altura da febre. Por isso aquele uso excessivo de antitérmicos, ele pode ser dispensado e só usar realmente a critério do médico que segue a criança. Dr. Paulo Pac para a Jovem Pan. Saúde. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são pontualmente 11 horas da manhã. Hora de acompanharmos o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O governo preparou uma apresentação para acelerar o processo de privatização no setor de saneamento básico. O Estado claramente fracassou em sua missão nesse fundamental setor. Os dados são estarrecedores. Cerca de 1/3 de toda a água tratada é desperdiçada no país e mais da metade da população não tem coleta de esgoto. 67 milhões de brasileiros convivem ao lado do seu próprio esgoto. É a população inteira de uma Rússia. Além disso, mais de 33 milhões não possuem acesso à água potável, equivale à população toda do Canadá. Enquanto isso, quase 60% das obras de infraestruturas paralisadas no país são de saneamento básico. Os principais motivos, segundo o estudo, são os problemas técnicos e abandono da obra pela empresa responsável. Os salários nas estatais de saneamento consomem mais recursos do que a expansão das redes de água e esgoto. Houve aumento de receita, ou seja, é culpa da ineficiência estatal mesmo. Se for mantido o ritmo atual de expansão, o Brasil vai atrasar 30 anos na meta de saneamento universal. O esforço da equipe econômica do governo vem no momento em que a nova lei de saneamento será votada. A estimativa é que 6 mil crianças deixarão de morrer com disenteria todo ano. O governo espera ainda que em 5 anos o país deixe de ter os famosos lixões, se o novo marco for aprovado. Algo como 700 mil novos postos de emprego podem ser criados também. E para os mais insensíveis a tais argumentos humanitários, há o argumento monetário. Poderá haver uma valorização de até 450 bilhões de reais no valor dos imóveis. Uma reportagem da Folha deste domingo tratou do assunto. Para o governo, empresas de saneamento valem 140 bilhões de reais se privatizadas,
diz a chamada. O governo afirma que universalização da água e esgoto não será atingida sem venda de companhias para o setor privado, diz o subtítulo. Estão certos. O saneamento é um serviço básico, fundamental, mas não tende a trazer dividendos eleitoreiros, já que são obras de infraestrutura pouco aparentes e com efeitos positivos de médio e longo prazo apenas. Não há qualquer dicotomia entre lucro e bom serviço nesse setor. Vários países desenvolvidos possuem empresas privadas cuidando dessa função estratégica. No Brasil mesmo, temos algo como 10% do setor em mãos privadas. Temos bons exemplos, como na cidade de Niterói, que tem gestão privada de tratamento de água e esgoto desde 1999, com ótimos resultados. Privatize já! Esportes. E agora é hora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana foi repleta de gols e tivemos também Clássico Paulista. E quem vai nos atualizar sobre esse assunto é o Gabriel Dias. Oi, Gabriel, bom dia pra você. Bom dia, Nicole, ouvinte da Jovem Pan que nos acompanha também por vídeo. Aliás, vamos levar ao ar o papo de filme, estava bem interessante. Mas, é verdade. Falando de futebol, nas 4 linhas, realmente muitos jogos agitaram aí o final de semana. O Palmeiras, no começo aí da rodada para os paulistas, a 25ª rodada, faltam 13 para terminar o campeonato. O Palmeiras entrou em campo no estádio do Pacaembu, enfrentou o Botafogo, venceu por 1-0 em um jogo modorrento na noite de sábado, pouquíssimas chances de gol. O Botafogo com troca de técnicos, trouxe novamente o Alberto Valentim para ser seu treinador para a sequência da temporada e realmente o Botafogo errou muitos passes, inclusive em um erro de passe o Thiago Santos fez o gol do Palmeiras, o gol único da partida. Depois ainda a promoção da estreia do Henrique Ceifador, né? Ele que volta ao futebol brasileiro, esteve no campo como substituição do Palmeiras, tentou fazer um gol inclusive, mas pouco tempo, pouca movimentação e o Palmeiras estava mais preocupado, principalmente os torcedores, os conselheiros e os diretores que estão ali estão em volta ali do dia a dia do Palmeiras, mais preocupados com o que acontece fora de campo do Palmeiras. As denúncias que foram feitas pelo jornalista Perrone, no blog do Perrone no UOL, pouco antes da partida acontecer no estádio do Pacaembu, diziam que o diretor de futebol, Alexandre Matos, que tem sido muito questionado pedem inclusive a demissão do Alexandre Matos. Ele tem sido questionado principalmente após as eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil para o Internacional, na Copa Libertadores para o Grêmio. Então o Perrone fez ali uma matéria completa que diz que o Alexandre Matos possui apartamentos aqui na região de São Paulo e também que ele mesmo libera auxílio moradias para membros e funcionários do Palmeiras que acabam alocando estes imóveis do próprio Alexandre Matos, que além de ter os imóveis é o responsável para a autorização aí desses pagamentos. Então a pressão cresceu muito para cima do Alexandre Matos, inclusive dirigentes e conselheiros que não são ali da mesma ala do presidente Maurício Gagliotti pedem para que o dirigente seja demitido, mas é claro que a ala do Gagliotti está mais ligada a Leila Pereira, que tem ali apoia totalmente o Alexandre Matos, que fez contratações completamente questionáveis ao longo da temporada. Ricardo Goulart, que chegou, já saiu, Carlos Eduardo, o Arthur Cabral, que ficou pouquíssimo tempo no clube, praticamente não jogou, foi vendido para o futebol da Europa. Então, muitas decisões equivocadas do Alexandre Matos, que tem aí se tornado a peça principal de protestos da torcida e de parte aí de conselheiros que não se dão muito bem com o presidente atual, com Maurício Gagliotti. Mudando a página, o futebol continua. Ainda nas 4 linhas, no final de semana, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense 2-0, jogo fora de casa, 2 gols do Bruno Henrique. Houve polêmica mais uma vez com a arbitragem, mesmo o Flamengo tendo vencido o jogo. O árbitro da partida, o Braulio Machado, marcou um pênalti a favor do Flamengo. O VAR chamou a atenção do juiz, pediu para que ele revisasse o lance. Na revisão, o Braulio acabou desmarcando aquela cobrança que havia ali indicado o pênalti a favor do Flamengo. Isso gerou diversas indignações. Jorge Jesus, o técnico da equipe, falou que não estava indo a campo para brigar com o árbitro, não estava indo a campo para enfrentar o árbitro, e dirigentes do Flamengo se manifestaram também, inclusive porque clubes como o Palmeiras e como o Santos reclamam frequentemente da arbitragem, e dirigentes do Flamengo após o jogo vieram a público, vieram à imprensa dizer que também foram prejudicados pela arbitragem de vídeo. Enfim, todo mundo reclama, o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro.
Rapidamente, mais 2 jogos, só o Santos e o São Paulo e o Corinthians. O Santos empatou com o Inter fora de casa, o jogo foi 0-0. O Inter no primeiro tempo tomou um grande sufoco. No segundo tempo, o jogo foi completamente a favor do Internacional, que não conseguiu colocar a bola para a rede sem o auxílio do VAR, porque o VAR acabou anulando 3 gols do jogo. O Santos marcou com o Sacha, o Inter marcou 2 gols que foram anulados pela arbitragem de VAR, pelo árbitro de vídeo, e todas as marcações corretas. O Inter ainda reclamou um pênalti que realmente acabou acontecendo, mas a marcação não existiu. E agora o clássico, né? Corinthians e São Paulo se enfrentaram no Morumbi, muita pressão para o técnico Fábio Carille, que tem que administrar aí problemas que envolvem um de seus jogadores principais, que é o Ralf, que se envolveu em um acidente no final de semana, acabou não indo a campo, foi poupado ali, nem na relação dos jogadores que estavam no estádio do Morumbi o nome de Ralf apareceu, mas em campo o Corinthians, como a gente já conhece, um time que não toca na bola praticamente, e ontem contra o São Paulo foi completamente inofensível, ineficaz, não assustou o time do Fernando Diniz. O Carille, na entrevista coletiva após o jogo, fez ali um meia-culpa, disse que o time já não joga bem há 10 jogos, criticou alguns jogadores publicamente. Isso mostra que ele já não está mais não está ali com apoio de todos os jogadores do seu elenco. Críticas estão sendo feitas, ele contra Bozelli contra o Fábio Carille. Realmente me parece que o técnico do Corinthians está perdendo o que dizem o vestiário, né, Nicole? E o São Paulo venceu 1-0, o gol do Reinaldo, poderia ter feito mais, mas ainda sofre sem jogadores de ataque. O Pato até tentou fazer gol, o Igor Gomes entrou no segundo tempo, também tentou fazer gol, não conseguiu, mas São Paulo vence o jogo, não passa o Corinthians na tabela, mas os jogadores já vão assimilando aí essa forma do Fernando Diniz de jogo. E o Brasil também jogou, teve empate. Qual é o destaque que você pode dar pra gente? A seleção brasileira entrou em campo em Singapura, enfrentou os senegaleses, empatou em 1-1, acabou saindo atrás no placar. O Thiago Silva empatou o jogo para a seleção brasileira. Realmente o técnico Tite é outro que sofre com problemas. Ele diz que está tentando impor uma nova forma para a seleção jogar, está tentando colocar um novo jeito do time em campo, mas essa nova disposição tática do Tite não tem aparecido e a seleção tem feito jogos realmente tenebrosos contra seleções que são inferiores tecnicamente. É o 4º jogo do Brasil sem vitórias. Brasil que já enfrentou Peru, Colômbia e Nigéria, e agora Senegal. Só empates e uma derrota. Tá certo, Gabriel. Obrigada pelas informações. Valeu, Nicole. Até mais. E milhares de fiéis assistiram à canonização da primeira santa brasileira. Quem conta os detalhes é o repórter Vinícius Moura. Mais de 50 mil fiéis acompanharam a canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. A partir de agora, ela é reconhecida pela Igreja Católica como a Santa Dulce dos Pobres. A cerimônia foi realizada na manhã deste domingo, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Francisco. Exatamente às 5h34 pelo horário de Brasília, o pontífice leu a fórmula de canonização em latim. Depois de ter refletido longamente, ter invocado a ajuda divina e escutado o parecer de muitos irmãos do episcopado, definimos santos os beatos John Henry Newman, Josefina Vanini, Maria Teresa Quiramel, Dulce Lopes Pontes e Margarete Beis. Invocamos no catálogo dos santos, estabelecendo que em toda igreja eles sejam devidamente honrados entre os santos. O processo de canonização de Irmã Dulce foi o terceiro mais rápido da história da Igreja Católica, atrás apenas do Papa João Paulo II e da Madre Teresa de Calcutá. Para ser considerada como santa, Irmã Dulce teve 2 milagres reconhecidos. O primeiro ocorreu em 2001, quando uma mulher, já desacreditada pelos médicos, sobreviveu a uma hemorragia pós-parto. Ela carregava uma imagem de Irmã Dulce durante a recuperação. O milagre foi reconhecido em 2010 e ela foi beatificada no ano seguinte. Já o segundo milagre foi oficializado este ano, quando um homem relatou que voltou a enxergar após 14 anos, depois de fazer uma oração para a Irmã Dulce. O maestro Maurício Moreira, de 50 anos, participou da cerimônia no Vaticano. A primeira santa brasileira também é popularmente conhecida como Anjo Bom da Bahia, pela assistência social aos mais pobres e necessitados. Autoridades brasileiras estavam presentes na missa de canonização de Irmã Dulce. Entre eles, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.
União Europeia faz apelo para que os Estados Unidos não imponham tarifas de importação a produtos europeus. No início de outubro, a OMC autorizou o governo americano a sobretaxar itens europeus em 7 bilhões e 500 milhões de dólares. A medida seria motivada por conta de subsídios ilegais concedidos pela União Europeia à Airbus, com sede na França. O bloco europeu entende que poderia aplicar medidas semelhantes em um processo paralelo sobre os subsídios americanos à Boeing. O Ministério da Educação não deve incluir o estado de São Paulo no plano de escolas cívico-militares. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, disse não ter entendido a proposta e solicitou a inclusão no programa em 3 de outubro, após o prazo final, que era em 27 de setembro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro Abraham Weintraub não pretende ampliar o cronograma e alega que as inscrições agora devem contemplar os municípios. Em nota, a Secretaria de Educação de São Paulo alega que pediu informações porque a portaria com normas sobre a participação dos estados não foi publicada. Atrito entre os presidentes Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron não deve afetar a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Essa é a avaliação de Stefan Witkowski, conselheiro do Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris. Para o ex-consultor do Movimento das Empresas da França, o relacionamento entre os dois países não depende exclusivamente dos canais políticos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Stefan Witkowski disse que o extenso período de negociação deve pesar a favor do acordo. Um projeto que prevê o repasse do ICMS de acordo com o desempenho educacional dos municípios é debatido na Assembleia de São Paulo. Destaque da repórter Vitória Bel. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo quer vincular as regras de repasse de ICMS no estado com o desempenho educacional de cada município. As prefeituras que apresentarem os melhores resultados na área da educação teriam direito a uma parcela maior da arrecadação do imposto. Para isso, seria criado o Índice de Qualidade da Educação Municipal, uma média que seria calculada com variáveis como as notas da última prova do Saresp dos alunos de ensino fundamental, a evolução da média de um ano para o outro, a taxa de participação dos alunos na prova, as taxas de reprovação e também de evasão escolar. A evolução da aprendizagem teria peso maior nos cálculos, assim como a taxa de evasão. O autor do projeto, o deputado Daniel José, do Partido Novo, diz que a reformulação do repasse do ICMS obriga os prefeitos a olhar com mais atenção para a qualidade da educação. A própria fórmula, ela induz aonde que os prefeitos deveriam alocar a sua atenção. E ele vai tentar entender como que ele vai buscar melhorar nesses critérios. Para isso, é um trabalho em conjunto. Ele vai precisar chamar o secretário de Educação, envolver a comunidade escolar do município. A ideia é inspirada no Ceará. O estado adotou um modelo de premiação para bons resultados na educação. Hoje, o ICMS no estado de São Paulo é repassado de acordo com diferentes critérios, como o tamanho da população, geração de energia, reservatórios de água e espaços protegidos. A ideia é passar a considerar apenas o índice educacional e a taxa de cobertura de creches após um período de transição de 4 anos. A advogada tributarista e professora do INSPER, Luciene Prado, avalia a proposta como uma mudança positiva do sistema de repasses atual, que está desatualizado. A tributarista sugere que outros indicadores, como o IDH e o índice de Gini, entrem nos cálculos para que cidades com menos recursos tenham pontuações melhores. Mas nós sabemos que há municípios que carregam um legado, uma história de problemas sociais gravíssimos, e que, por mais que eu dê incentivo, a resposta dele não é tão rápida. Como a gente faz com aqueles municípios que já nem conseguem mais receber estímulos, dada a condição que tem? A iniciativa tem o apoio da gestão João Dória e da base governista na Assembleia Legislativa. Segundo o deputado Daniel José, a expectativa é que o projeto de lei chegue ao plenário para votação em até 3 semanas. O presidente norte-americano Donald Trump planeja impor sanções à Turquia em meio aos conflitos com a Síria. Vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que tem os detalhes. Oi, Mariana, bom dia para você.
Olá, bom dia a todos. Donald Trump anunciou então a retirada total das tropas norte-americanas da região nordeste da Síria, que fica bem perto da fronteira com a Turquia, abrindo caminho para a ofensiva militar turca na região. Mas o Trump também já tinha dito que se a Turquia passasse dos limites em relação às ações na Síria, haveria retaliação e os Estados Unidos ameaçariam a economia turca. E é aparentemente o que o governo norte-americano planeja fazer. O secretário do Tesouro aqui dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, já disse que Trump autorizou uma série de novas sanções muito poderosas em relação à Turquia. Agora, essa história de retirar as tropas norte-americanas da Síria é uma história que dividiu opiniões aqui nos Estados Unidos. O Trump justificou a medida dizendo que quer tirar os Estados Unidos de várias guerras ao redor do globo, que, de acordo com ele, são guerras infinitas. A gente lembra que os conflitos ali naquela região são de turcos contra sírios curdos. São grupos que já foram apoiados pelos Estados Unidos, principalmente na luta, no combate ao Estado Islâmico. E agora a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz que a situação por lá está bem violenta e que mais de 130 mil pessoas já tiveram que sair de casa porque moravam ali nas regiões de conflito. Então a gente espera para saber mais detalhes sobre essas sanções impostas pelos Estados Unidos à Turquia e o que é que vai acontecer a partir disso. Mudando um pouquinho de assunto e falando sobre corrida pré-eleitoral, os Estados Unidos têm as próximas eleições para a presidência em novembro do ano que vem e Bernie Sanders, um dos principais pré-candidatos do Partido Democrata, que teve um ataque do coração no dia 1º de outubro, precisou passar por cirurgia e adiou vários compromissos de campanha, está agora de volta à corrida. Ele deve participar amanhã de um debate com outros pré-candidatos do Partido Democrata e deve inclusive usar essa história do que aconteceu com ele, desse problema no coração, como um meio de reforçar uma das promessas de campanha, que é a ideia de um plano de saúde financiado pelo governo norte-americano. Mas, claro, a equipe de campanha de Bernie Sanders tem um desafio pela frente, que é o de convencer o eleitorado de que Bernie Sanders está em boas condições de saúde, não só para disputar a presidência no ano que vem como candidato do Partido Democrata, mas também para exercer o mandato como presidente dos Estados Unidos, Claro, Bernie Sanders tem 78 anos e é o mais velho entre os 19 pré-candidatos do Partido Democrata. E ele sempre está ali entre os principais nas pesquisas de intenção de voto do partido, lado a lado quase com Elizabeth Warren e com Joe Biden, que a gente lembra está no centro de toda a polêmica do processo de impeachment contra Donald Trump. Trump é acusado de ter pressionado o presidente da Ucrânia a investigar Joe Biden e o filho dele, Hunter Biden, que já teve negócios na Rússia, que levantaram ali algumas suspeitas, e o Trump queria voltar a essa história, queria entender se Joe Biden teria tentado impedir investigações sobre o assunto. Esse processo, aliás, continua aqui nos Estados Unidos com uma série de depoimentos na Câmara dos Deputados e a maior expectativa por aqui é para o depoimento que acontece na quinta-feira do embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, que, de acordo com os deputados do partido da oposição aqui, que é o partido, claro, que quer o impeachment de Donald Trump, seria uma das figuras centrais para entender o que teria acontecido de fato nessa história toda. Em um primeiro momento, a Casa Branca chegou a proibir o depoimento de Gordon Sondland, mas agora deve acontecer então nesta quinta-feira. E é claro que eu continuo de olho, acompanhando tudo o que acontece por aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Obrigada, Mariana, pelas informações. O tufão Hagibis atingiu o Japão neste final de semana e deixou vítimas. Quem vai nos atualizar sobre esse assunto está aqui no estúdio ao meu lado, é o repórter Vitor Brown. Oi, Brown, bom dia para você. Oi, Nicole, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, já chega a 58 o número de mortos depois da passagem do tufão Hagibis. O tufão chegou ao Japão, como você disse, nesse final de semana, no sábado à noite, pelo horário local, e segundo o último balanço que foi divulgado pelas autoridades, já são 58 mortes confirmadas até agora. Mesmo assim, as próprias autoridades alertam que esse número tende a subir nas próximas horas, porque há ainda 14 pessoas desaparecidas e outros 210 ficaram feridos, estão internados em hospitais, então, com isso, o número de mortos pode subir no decorrer das próximas horas. Os trabalhos de busca, de resgate das vítimas continuam em várias das áreas, em algumas localidades, inclusive, houve desmoronamentos de terra, deslizamentos de terra e, com isso, houve mortes. Mas muitas dessas mortes foram provocadas
por alagamentos, porque o tufão veio acompanhado de muita chuva. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, somente nesse final de semana, durante a passagem do tufão Hagibis, choveu 40% do que era esperado para o ano todo naquelas localidades, ou seja, muita água, e com isso algumas represas tiveram que abrir as comportas, alagaram, inundaram algumas regiões completamente. Além disso, mais de 100 rios transbordaram naturalmente com elevação do nível da água, e por causa disso houve muitos prejuízos econômicos, e também algumas das mortes foram provocadas justamente em decorrência desses alagamentos provocados pelo tufão. Os ventos chegaram a 200 km por hora. O tufão chegou ao Japão perto das 8 horas da noite de sábado, pelo horário local, já amanhã de domingo, aqui no horário brasileiro, e ficou por lá com a intensidade máxima até o meio-dia de domingo. Depois disso, o tufão acabou perdendo força, foi reclassificado para uma tempestade extratropical, mas mesmo assim os danos ainda são muitos. Hoje, segunda-feira, a vida começou a voltar ao normal na cidade de Tóquio, na capital do país. Os serviços foram retomados, os transportes já funcionaram normalmente nessa segunda-feira. Lembrando que lá o dia praticamente já terminou, né? Agora 11h22 aqui pelo horário de Brasília, lá no Japão 11h22 da noite, e ao longo dessa segunda-feira continuaram os trabalhos de resgate. A última parcial divulgada é de 58 mortes, mas aos poucos a vida já vai voltando ao normal, os transportes já retomaram a normalidade, algumas lojas já foram reabertas, mas a tendência, infelizmente, é essa, Nicole, que esse número suba ainda nas próximas horas. Tá certo, Brown. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Vamos torcer, então, para que eles possam se recuperar logo dessa tempestade aí, né? Obrigada. Exato. Bom dia. Tchau, tchau. O aluguel de curta temporada em residências dentro de condomínios está gerando controvérsias. Quem conta os detalhes é a repórter Lívia Fernanda. A temporada em condomínios via aplicativo como o Airbnb é negociado atualmente na base do bom senso. Na última semana, a quarta turma do STJ começou a discutir a restrição dessa modalidade de locação que tem se tornado cada vez mais comum. O julgamento foi paralisado depois do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu que os condomínios não podem restringir a prática. O vice-presidente da Associação de Síndicos do Estado de São Paulo, Fernando Zito, diz que é favorável desde que existam regras de segurança e que não caracterize uma hospedagem. Por exemplo, uma unidade que tem lá 10, 15 pessoas. Imagina se todo mundo resolve ir até a piscina, utilizar as áreas comuns, o que normalmente em uma residência normal você não tem isso. Então, se tiver esse tipo de locação por prazo curto ou prazo de até 90 dias, que é o que a legislação permite, a Assocíndicos é favorável, e os condomínios, a tendência é que os condomínios aceitem esse tipo de locação. A discussão começou após um condomínio em Porto Alegre entrar com uma ação contra proprietários de 2 apartamentos que alugam os imóveis temporariamente. Segundo a administração, a oferta da unidade no Airbnb vai contra as regras da convenção condominial. O diretor executivo do Procon São Paulo, Fernando Capês, explica que, com base no Código de Defesa do Consumidor, o condomínio não pode interferir na relação de consumo do condômino. Não existe relação de consumo entre condomínio e condômino. Tudo deve ser resolvido à luz da legislação civil e não do Código de Defesa do Consumidor. Realmente é discutível. A quarta turma do STJ está entendendo até agora, no voto do ministro Felipe Salomão, que o condomínio não pode interferir nesse tipo de atividade. A ação de Porto Alegre foi julgada como procedente em favor do condomínio na primeira instância. No entanto, os proprietários recorreram e o caso foi parar no STJ. No voto, o relator do processo entendeu que os aluguéis via Airbnb e outros aplicativos de celular são considerados locação residencial de curta temporada. Lembrou também que estes contratos estão inseridos na chamada economia de compartilhamento. Somente em 2018, a plataforma Airbnb movimentou mais de 7 bilhões de reais no Brasil. Mesmo que os números sejam atrativos, o advogado e ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, diz que reclamações perante a prática estão se tornando comuns. De fato, estão acontecendo problemas agudos nos condomínios. Tem muito condomínio que está tendo sérios problemas com este tipo de contrato, porque a rotatividade é muito alta. A análise do caso pela Justiça não tem data para ser retomada. Agora que a situação das manchas de óleo nas praias do Nordeste brasileiro parecem se estabilizar,
tremores de terra voltam a assustar moradores no interior do Ceará. O repórter Igor Silveira já está conosco para dar mais detalhes sobre essa situação. Oi, Igor, muito bom dia para você. Olá, bom dia, Nicole, bom dia a todos. Pois é, um tremor de terra de magnitude 2,5 ocorreu na última noite em 4 cidades cearenses. São elas Tianguá, Ubajara, Viçosa e Mucambo, todas na região norte do estado. De acordo com a Defesa Civil do Ceará, como essa magnitude 2,5 foi pequena, não houve grandes danos, mas o órgão agora apura o local de onde partiu, esse tremor. Quem mora na região, Nicole, relata que o abalo durou pouco tempo, cerca de 6 segundos, mas que assustou toda a comunidade local. O Ceará, para quem não sabe, é o estado do país que mais contabiliza tremores de terra. Quem detalha isso é o chefe da sismologia da Defesa Civil do Ceará, Francisco Brandão. Vamos ouvir então o que ele diz sobre isso aqui no nosso estado. Na realidade, a origem dos tremores de terra, ela se dá em função da movimentação da terra. A terra, ela move, a terra se move, a terra se quebra e vão sendo formadas as falhas geológicas. E em função dessa movimentação, repito, há dentro da falha geológica um acúmulo da energia sísmica. E de repente essa energia é liberada. Significa que a terra treme nessa hora. É o abalo sísmico, é a liberação da energia sísmica que força o tremor de terra. Ainda de acordo com a Defesa Civil do Estado, quando esse abalo acontece, a população deve estar atenta e se preparar. É o que reafirma, então, o Francisco Brandão, da Defesa Civil do nosso Estado. Vamos ouvir mais uma vez Francisco Brandão. A Defesa Civil recomenda o que é que você faz antes, durante e depois do tremor de terra. Nós temos, inclusive, a nossa cartilha que recomenda isso. Mas é importante, até em função desse histórico, a gente afirmar que é comum a terra tremer no Ceará. Aí, qual é a recomendação da Defesa Civil? Repito, é que a gente faça uma preparação, a gente se prepare para o que está por vir, para a gente poder dar um enfrentamento bem bacana com relação a isso. Pois é, Nicole, ouvintes, foi aqui no Ceará onde houve o maior abalo sísmico do Nordeste, isso há 39 anos. Então, esse é um fato que certamente assusta quem mora no interior do estado e que nós tentamos ver aqui, então, ainda qual que é a origem desse epicentro que aconteceu no interior do estado de ontem para hoje, em 4 cidades que eu repito, Tianguá, Ubajara, Viçosa e também Mucambo, na região norte aqui do estado. Nicole. Igor Silveira, muito obrigada pelas informações, uma ótima semana para você. Muito obrigado, bom dia a todos. E agora são pontualmente 11h30 da manhã, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Calil. Mais de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. É uma doença que tem que ser tratada. Há uma relação direta entre depressão e risco de infarto, pois a pessoa deprimida não faz exercício, não toma medicação adequada, não faz prevenção, além de outros fatores. Portanto, depressão é uma doença grave, é um problema de saúde pública, tem que ser tratado e é uma relação direta entre o paciente deprimido e aumento de risco das chamadas doenças cardiovasculares, que é o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Há mecanismos fisiopatológicos que explicam por que a depressão aumenta o risco de infarto. Um deles, o paciente com depressão tem a chance de formar mais coágulos dentro da artéria do que o paciente que não tem depressão. E outro mecanismo são processos inflamatórios nas artérias, propiciando e aumentando a chance de formar placa de gordura nas artérias. Então, a depressão leva ao aumento de incidência de coágulos nas artérias, placas de gordura, além do próprio qualidade de vida, que o deprimido, ele não faz exercício, ele não toma medicação direito, talvez aumente a incidência de alcoolismo e tabagismo. Portanto, a depressão aumenta o risco de doença no coração. Minuto do Coração. Dr. Calil. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá,
lá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Que é o objetivo. Votação, torcida, ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e um treinador de MMA é acusado de estupro por atletas de projeto social. A denúncia foi divulgada neste domingo pelo Fantástico da TV Globo, em que duas jovens revelam que Erivan Ribeiro Conceição praticava os abusos e as ameaçava. O técnico do Academia Tim Nogueira, do Rio de Janeiro, teria forçado uma das lutadoras, Camila Borges, a fazer sexo junto com ele e com a mulher dele. A direção da academia informou que o treinador foi afastado e denunciado pelo Ministério Público por assédio sexual. Já a defesa alega que a narrativa é precária de provas. Ensino superior à distância no Brasil ganha em um ano 120 mil alunos provenientes do sistema presencial. O levantamento, com dados do Censo da Educação Superior, aponta que entre 2017 e 2018, as matrículas na modalidade tradicional caíram 2%. Nesse mesmo período, os cursos EAD tiveram alta de 17% no total de alunos. Entre os principais atrativos do ensino à distância estão os preços mais baixos da mensalidade e a flexibilização de horários. Queda na inflação deve reduzir a correção do salário mínimo e dar um novo fôlego aos cofres do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer corrigir o piso apenas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A proposta orçamentária prevê que a remuneração passe de R$ 998 para R$ 1.039 em 2020, com base de 4,02% no INPC. No entanto, a inflação deve fechar 2019 abaixo desse patamar, fazendo com que a União economize até 7 bilhões e 600 milhões de reais. E para você que chega agora, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e também no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 35 minutos e vamos saber quais são as principais notícias da manhã desta segunda-feira com o nosso Top 10. Governo Jair Bolsonaro. Em 9 meses no cargo, o presidente já ampliou em ao menos 325 postos o número de militares da ativa e da reserva que participam da administração federal. Instabilidade política. Em meio à crise no PSL, Carlos Bolsonaro e Major Olímpio trocam farpas em rede social. Eleição 2020. Justiça Eleitoral amplia a partir de hoje testes de segurança em urnas eletrônicas. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, altera a portaria que proíbe a entrada no país de pessoa considerada perigosa. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, rebate críticas e diz que abriu mão das diárias do cargo para viagem a Roma. Manchas no Nordeste. Governo da Bahia deve assinar decreto de emergência para cidades afetadas por óleo.
Brexit. Rainha Elizabeth II diz que projeto em 31 de outubro é prioridade do governo britânico. Xi Jinping, presidente da China, adverte que quem tentar atividades separatistas em qualquer parte do país acabará com o corpo esmagado. Protestos em Barcelona. Justiça da Espanha condena líderes separatistas da Catalunha. Trégua. Presidente do Equador cancela decreto que elevava preços dos combustíveis e que deu início à onda de protestos. E vamos saber agora como fica o tempo aqui em São Paulo. A Heloísa Pereira traz as informações. No decorrer desta segunda-feira, o sol predomina na maior parte do dia em todo o sudeste do Brasil. No fim da tarde, pode voltar a chover de forma isolada entre São Paulo e o Paraná e também ao longo da faixa leste paulista. Isso inclui a região da Baixada Santista e também a capital e região metropolitana. Para o norte de São Paulo, o sol predomina e a umidade relativa do ar volta a cair, principalmente do norte de São Paulo ao oeste de Minas Gerais. E as temperaturas agora à tarde voltam a subir bastante. Em Jales faz cerca de 36 graus, em Bauru, máxima na casa dos 33, e para a região de Marília, os termômetros marcam pelo menos 32 graus. Já na capital paulista e região metropolitana, os termômetros variam de 28 até pelo menos 29. Na terça-feira, ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda mantêm a condição de pancada de chuva isolada no fim do dia. A temperatura em São Paulo varia de 17 a 26, em Cotia de 18 a 28 graus e na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 18 graus pela manhã e 26 durante a tarde. Os modelos de previsão indicam chuvas mais volumosas entre áreas do estado de São Paulo nos últimos 10 dias do mês de outubro. Quer saber mais da previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia. Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Então, um político em cerimônia em Aparecida, o arcebispo Dom Orlando Brandes critica a corrupção e diz que a direita é violenta e injusta. Reportagem de Marcelo Matos. O tom político marcou as cerimônias em Aparecida. O arcebispo Dom Orlando Brandes fez críticas à corrupção, ao dragão do tradicionalismo, ressaltou que a direita é violenta e injusta, defendeu a preservação da natureza e clamou para que crianças não morram mais com balas perdidas. Mas o presidente Jair Bolsonaro não estava nessa celebração. Evitou encontrar o governador de São Paulo na missa solene da manhã, mas João Dória acabou não comparecendo. Com grande esquema de segurança, Bolsonaro participou da missa da tarde. Ao ser anunciado, foi aplaudido, com poucas vaias. Foi chamado para realizar a primeira leitura da missa, comungou e ouviu Dom Orlando destacar os dragões das ideologias que atacam de tudo que é lado, a igreja, as religiões. Desta vez citou direita e esquerda, destacou que o bem é procurar a verdade. O presidente fez rápida visita pela imagem original de Nossa Senhora Aparecida e retornou para São Paulo de helicóptero para assistir a partida de Palmeiras e Botafogo. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente da República a visitar Aparecida no dia 12 de outubro. Quem passou por aqui também foi Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, ainda como candidata à presidência da República. Questionado sobre as afirmações durante as celebrações, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, minimizou críticas diretas ao presidente Bolsonaro ou a políticos, que todo mundo sabe o que é direita. Nós temos assim muitas pessoas que não aceitam o Concílio Vaticano II, não aceitam o Papa, não aceitam o Sínodo da Amazônia, por uma visão tradicionalista, que se chamam, às vezes com nomes diferentes, né? Mas são grupos já muito antigos. Sempre houve na igreja um lado a ideologia da esquerda e a ideologia da direita. E nós não podemos ser ideológicos. Nós devemos ser pessoas da verdade. Aparecida recebeu 170 mil pessoas nesse ano, com destaque para os romeiros, mais de 7 mil,
que vieram andando ao longo da Via Dutra até o santuário. Vamos acompanhar agora a vida e a obra de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. Vinícius Moura. A primeira santa brasileira, Irmã Dulce, nasceu como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes no dia 26 de maio de 1914 em Salvador. Logo no início da adolescência, a menina, que gostava de soltar pipa e jogar futebol, despertou o interesse pela vida religiosa e a solidariedade pelas pessoas mais necessitadas. Eu tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Fui criada por tias, também muito piedosas. Já aos 13 anos de idade, a jovem Maria Rita abriu as portas de casa para receber os mais pobres e os mais doentes. O local ficou conhecido como a Portaria de São Francisco. Aos 19 anos, ingressou de vez na religião ao entrar para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Um ano depois, se tornou freira e adotou o nome de Irmã Dulce, em homenagem à mãe. Não demorou muito para que ela começasse o trabalho de assistência nas comunidades carentes de Salvador. No final da década de 30, Irmã Dulce chegou a invadir 5 casas para abrigar doentes que não tinham onde ficar. Não autorizada pelo prefeito da época, o jeito foi arrumar uma outra solução: colocar os enfermos dentro do galinheiro do convento. Aí eu vim e falei com a irmã superior e disse: irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixa eu botar os leitos aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento. Ela disse: pois não, só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. O local se tornou a Associação Obras Sociais Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio, que hoje atende cerca de 2.000 pessoas. Foi lá que ela faleceu em 13 de março de 1992, aos 77 anos. Pelo trabalho junto aos mais pobres, ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce foi canonizada neste domingo pelo Papa Francisco, após ter 2 milagres reconhecidos pela Igreja Católica. Polícia Rodoviária Federal encontra 1.500 projéteis com um casal no oeste do Paraná. As munições tinham como destino o estado de São Paulo. No total, foram apreendidos 500 projéteis de calibre 9mm, 500 de calibre .40 e outros 500 de calibre .380. O casal foi detido e o caso encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu. Líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, cobra de Jair Bolsonaro transparência em relação aos gastos de cartão corporativo. Em entrevista ao portal Congresso em Foco, o deputado federal disse que ninguém deve ser imune. A declaração ocorre em meio à crise gerada entre Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar. No sábado, o presidente da República voltou a defender que seja aberta a caixa preta do PSL. Controladoria Geral da União questiona a fiscalização em royalties de mineração. Segundo o órgão, as falhas foram alertadas pelo ministro Wagner Rosário, da CGU, e encaminhadas ao Ministério da Economia há um mês. Entre os problemas encontrados estão falta de fiscalização, falha de comunicação entre os sistemas e até mesmo erros de cálculos. A CGU alega que mais de 3.000 processos estão parados e sem revisão do cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Parte de um hotel em construção desabou em Nova Orleans, nos Estados Unidos, deixando ao menos 2 mortos e 20 feridos. Vamos agora ao destaque da repórter Nani Cox. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas depois do desabamento de parte do Hard Rock Hotel em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O prédio está em construção e ainda não se sabe o motivo do colapso. A queda enfraqueceu a estrutura, o que preocupa as autoridades para novos desabamentos. De acordo com os bombeiros, a parte do edifício entre o 6º e o 8º andares veio abaixo. As autoridades determinaram uma zona de restrição para a circulação de pessoas para evitar novas tragédias. A rota do transporte público foi modificada por causa da área de isolamento. Uma parte do telhado do estabelecimento ao lado do Hard Rock Hotel foi danificada por causa do incidente. A prefeitura afirmou que presta toda a assistência necessária às famílias das vítimas.
Neste final de semana, lideranças curdas anunciaram uma aliança com a Síria para enfrentar os ataques da Turquia. Destaque internacional de Natasha Mazaro. Lideranças curdas anunciaram neste domingo um acordo com o governo sírio e a Rússia para contra-atacar a Turquia e retomar as áreas invadidas. O pacto também prevê a libertação de outras cidades sírias que estão sob controle de militares turcos. O anúncio foi feito após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar a retirada dos últimos soldados americanos que estavam na região norte da Síria. A medida possibilita a expansão da ofensiva da Turquia contra os curdos. Neste domingo, 14 pessoas morreram por causa de um bombardeio aéreo das Forças Armadas da Turquia contra carros que transportavam civis e jornalistas na Síria. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, só neste domingo, 26 civis morreram nos conflitos. Este foi o 5º dia de ofensiva militar da Turquia contra as forças curdas na região. Outro bombardeio aéreo atingiu uma prisão e possibilitou que pessoas ligadas ao grupo terrorista Estado Islâmico deixassem o local. Esses apoiadores estavam em um centro de detenção que abrigava 12 mil pessoas. As autoridades curdas já haviam alertado que não teriam recursos para evitar a fuga de extremistas islâmicos das prisões. Desde que os conflitos começaram, 130 mil pessoas deixaram suas casas. Cerca de 440 soldados curdos morreram e estima-se que pelo menos 50 civis também foram mortos. No Rio de Janeiro, o final de semana foi mais uma vez marcado por casos de violência. Vamos agora à capital fluminense para mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Foi mais um final de semana com muitos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Em Belford Roxo, município da sempre perigosa e violenta Baixada Fluminense, o prefeito Vaguinho foi vítima de um suposto atentado. Ele estava em uma localidade visitando uma obra quando bandidos armados passaram atirando. Os seguranças do prefeito Vaguinho reagiram. Felizmente, nada aconteceu com o prefeito. Foi o segundo atentado contra ele somente neste ano de 2019. Em janeiro, estava acompanhado da mulher, uma deputada federal, quando bandidos armados também dispararam contra a comitiva do prefeito. A polícia do Rio de Janeiro está investigando os motivos para estes supostos atentados. Também neste final de semana, um aplicativo muito utilizado aqui no Rio de Janeiro revelou que aumentou o número de crianças e adolescentes vítimas de armas de fogo. São quase 100 ocorrências somente neste ano de 2019. Neste final de semana, foi sepultado também na região metropolitana o corpo de uma idosa de 68 anos de idade que estava desaparecida desde o começo do mês. O corpo dela foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal da casa da própria idosa. O principal suspeito seria o ex-genro. E para fechar, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, um bombeiro militar do Distrito Federal foi indiciado pela polícia do Rio de Janeiro. Ele estaria desviando há anos armas e munições da polícia militar lá de Brasília. E esses materiais, essas armas e essas munições eram desviadas para serem vendidas, negociadas com traficantes de drogas de facções aqui do Rio de Janeiro. Um detalhe importante: esse militar do Corpo de Bombeiros, identificado como Marcelo Gonçalves Rodrigues, atuou no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, entre os anos de 2014 e 2018. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Vamos agora ao comentário de Denise Campos de Toledo.
O dólar vem mantendo forte volatilidade. Na sexta caiu 0,69%, cotado para venda a R$ 4,09 no comercial. Mas na semana subiu 0,95%. O fato é que desde agosto houve uma mudança de patamar, com o dólar rodando acima dos R$ 4,00 e com vários dias testando a faixa acima dos R$ 4,10. O Banco Central, apesar de ter voltado até a vender a moeda à vista, segundo o presidente Roberto Campos Neto, não trabalha como uma meta para a cotação. Tem atuado mais para garantir liquidez. E o Banco Central parece não ter motivos para uma preocupação maior quanto ao impacto que o dólar mais alto possa ter sobre a inflação, que seria o reflexo mais negativo. Da mesma forma que os cortes dos juros básicos também não estão tendo influência. O ritmo ainda fraco de retomada da atividade econômica está colaborando para segurar os preços, assim como a boa oferta de alimentos e até a evolução dos preços de commodities no exterior. Sempre fica uma preocupação quanto ao que poderá acontecer quando a economia começar a reagir de fato. Mas aí é avaliar o novo cenário. Talvez esteja ocorrendo mudanças maiores na formação de preços. Vale observar que o mundo tem trabalhado com juros bem mais baixos, até negativos em alguns países, sem maiores pressões sobre a inflação. Até nos Estados Unidos, com uma situação de pleno emprego. São condições em que, em tese, a inflação deveria ficar mais pressionada. Diante disso, do bom comportamento da inflação, o foco é tentar garantir algum ganho na atividade com juros mais baixos. No interior de São Paulo, um confronto policial deixou 6 mortos em Rio Preto. Alexandre Pitoli traz o destaque. Oi, Pitoli, bom dia para você. Bom dia para você também que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Mediante uma denúncia anônima, no último sábado à noite, a Polícia Militar de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi até uma propriedade na periferia da cidade, onde, segundo a denúncia, estavam escondidos 6 homens que estavam planejando estourar caixas eletrônicos em bancos da cidade. A polícia foi até o local com 11 policiais que entraram na propriedade, que estava com o portão aberto, e foram recebidos a tiros. Então o confronto começou. 6 bandidos foram baleados e mortos e apenas um policial militar se feriu, seguindo até o hospital de base de Rio Preto, sendo medicado e liberado na sequência. Dentro desta casa foram encontrados revólveres, pistolas e fuzis, além de diversas porções de maconha. A polícia investiga o caso. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova Lei Geral das Teles ainda depende de regulamentação. De Brasília, Luciana Verdolim. Com a promessa de democratizar a internet no país, a nova Lei Geral de Telecomunicações, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada aqui pelo presidente da República, ainda tem um longo caminho pela frente. O governo admite que a regulamentação do texto ainda pode demorar cerca de 1 ano. O objetivo é garantir, por exemplo, que em áreas distantes da Amazônia seja possível que a população se beneficie das informações que chegam pela internet, como explica o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Pessoas vivem em condições muito difíceis e muitas vezes elas morrem porque elas não têm um atendimento médico no tempo que deveriam ter, que poderiam ter, exames, etc. Então, no Ministério, nós temos essa conjunção de ferramentas em poder desenvolver equipamentos para a saúde, por exemplo, para exames não invasivos e futuramente telemedicina, que pode ser aplicado nessas regiões. Na prática, a nova lei permite às concessionárias de telefonia fixa a mudança de contrato de concessão para autorização, estabelecendo o mesmo tipo de contrato na prestação de telefonia celular. Agora, para fazer essa transição, será necessário que as empresas se comprometam com investimentos em internet banda larga, por exemplo, em regiões sem interesse econômico, como pequenas cidades do interior do país. Ainda segundo o ministro, como acontece com as desigualdades sociais, a questão do acesso à internet também é um problema sério, que precisa ser levado em consideração na hora de se regulamentar o texto da nova lei. O Brasil, como eu falei, ele tem umas diferenças muito grandes. Tem regiões que acessam muito a internet e tem regiões que acessam nada a internet. É muito difícil esse acesso. Com a possibilidade de se ter maior integração, maior conexão, a gente está falando de vários tipos de possibilidades,
você vai sim trazer uma oportunidade para essas pessoas que hoje não têm como acessar. A prioridade do governo é levar a banda larga a lugares mais distantes, priorizar as chamadas áreas escuras e apagadas, aquelas regiões menos privilegiadas. Hoje a internet chega de 3 formas. Por fibra ótica, a promessa é interligar o Nordeste e o Centro-Oeste do país, por satélite ou por rádio. Mas isso não significa que os antigos orelhões, por exemplo, que aqui em Brasília costumam ficar ociosos, vão acabar. Na regulamentação, vai estar prevista a manutenção dos equipamentos naquelas regiões onde só há essa alternativa como ponto de acesso. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora são 11h57 e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra amanhã às 10 horas da manhã. Fique agora com o Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Uma ótima segunda-feira a todos, ótima semana e até amanhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.